Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Eu sei que será um tempo maravilhoso, porque você sabe disso, porque nós vamos caminhar sobre a palavra de Deus e é algo maravilhoso. Eu não sei se você se empolga com a palavra, irmãos, é tremendo, essa palavra é cheia de vida, poderosa. Jeremias 1,12 diz que Deus vela, Deus está vigiando para que a sua palavra seja cumprida. Que coisa maravilhosa. Então vamos desfrutar isso e eu queria compartilhar com você um assunto bem pertinente, oportuno para esse tempo. E o tema será Livre-se da Ansiedade. E eu sei que vai ser muito bom para a tua vida, vai te fortalecer e enriquecer os teus conhecimentos, mas acima de tudo, manter você com a consciência de como é bom andar na paz que excede todo entendimento. Como é bom confiar nas Escrituras, mesmo sem ver, tocar, sentir ou pegar, mas confiando em Deus, independente do que estamos vendo. Bem-aventurados que não viram, mas acreditaram. Aleluia! Andamos por fé e não por vista. Mas lembra, nós não estamos negando o problema, não estamos negando a adversidade, a situação constrangedora, paralisante, seja lá qual for, nós não negamos isso. O que nós negamos é a influência dos problemas na nossa vida. E nós cortamos isso pela palavra de Deus e deixamos a influência da palavra. A influência da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós deixamos bem claro que boletim é esse, que relatório é esse, o que é que vai ser anunciado, o que é que o boletim vai dizer. Boletim da fé. Tudo que você ouvir aqui vai gerar fé no seu coração. Grandes homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas estão passando aqui e liberando sementes no seu coração para te fortalecer, para inspirar você, para você continuar sua jornada. A Bíblia diz em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos ao nosso tema, livre-se da ansiedade. Posso me livrar da ansiedade? De fato, você tem que se livrar da ansiedade. De fato, a palavra vai te proporcionar essa libertação da ansiedade. Nós vamos estudar aqui e você... Mas é impossível no mundo desse, numa situação dessa, a gente não ficar ansioso. Mas pastor, isso, aquilo, outro. Vai depender do que você coloca para dentro. Exatamente isso. Se você pegar isso, você já pegou 90% da ministração. E, pastor, o que você coloca para dentro? Como assim coloca para dentro? O que é que você está ouvindo? O que é que você está vendo? Vai determinar o que você produz. O que você ouve, o que você vê. É tão simples o evangelho, irmãos. Tão simples. Tão simples. O que você está vendo com seus olhos, o que você está ouvindo, vai ficar na sua mente e na sua mente você vai meditar. E aquilo desce para o teu coração e você termina falando isso. Então vale a pena você meditar nas Escrituras. Vale a pena você focar nas Escrituras. Como Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Outras versões falam, olhando firmemente para aquele que te deu a fé, possa aperfeiçoar. Ele te dá a fé e ele aperfeiçoa a tua fé. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Posso sim, podemos sim ficar livre da ansiedade. E ansiedade e preocupação não é de Deus. É pecado mesmo. Então nós temos que colocar de lado, livrando-se da ansiedade. Para não desmerecer o cuidado de Deus, para não desmerecer a paz que já foi dada. Evangelho de João 14, 27. Jesus diz, eis que vos dou a minha paz eu vos dou. Ele não vai dar, ele já deu a paz dele. E quando andamos ansiosos, nós estamos descredibilizando a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus. E quando nós nos rebelamos com a palavra de Deus, colocamos a palavra de Deus de lado, nós estamos pecando. O que é pecado? Errar o alvo. Então não erre o alvo, não peque andando ansioso, mas coloque a palavra, ouça a palavra, cante a palavra, fale a palavra. E aí você vai ficar poderoso, forte no Senhor. Efésios 6,10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu só colocar o tempo aqui, gente. Eu terminei esquecendo.
O pessoal que está filmando também pode me dar um toque. Glória a Deus. Mas colocamos aqui, vamos avançar. Livre-se da ansiedade. Eu quero começar com um texto belíssimo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, perdão. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Nosso amado, maravilhoso Senhor e Salvador das nossas vidas relata algo aqui tão glorioso, tão poderoso, muito bom, o que vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Vamos aprender com Jesus? Diz, Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Número 1, começando aqui desse simples versículo. Quando Jesus diz algo para mim e para você, Humberto, não ande ansioso. Raíssa, não ande ansiosa. João, não ande ansioso. Ele está te dizendo, te dando uma opção? Não. Ele está te dando uma ordem, ele é Senhor das nossas vidas. Humberto, não ande ansioso. Cristiane, não ande ansiosa. Júnior, não ande ansioso. Ele está dizendo para mim e para você, a Bíblia é Deus falando comigo e com você. Não andeis ansiosos pela vossa vida. É uma proibição. Tem uma versão que fala pare, stop, não ande mais ansioso. Pare. Aleluia. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Por isso, verso 25, Mateus capítulo 6, verso 25, o próprio Jesus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Sabe o que Jesus está dizendo para mim? Irmãos, haja o que houver. Haja o que houver. Se todas as portas estiverem fechadas, nunca esqueça, a porta de cima nunca fecha. Creia, esse é o tempo mais oportuno que você tem na sua vida de crer na provisão de Jeová Jirê. Salmos 23, verso 1 diz, o Senhor é o meu pastor. Nada, absolutamente nada nos faltará. Irmãos, esse é o momento de você experimentar a provisão divina. Quando todas as portas estão fechadas, a de cima nunca fecha. Josué, no capítulo 6, a Bíblia diz que o povo de Deus, com Josué na liderança, estava diante das muralhas de Jericó. Jericó era a primeira cidade a ser conquistada da terra prometida. A primeira. E as muralhas estavam lá. E o Senhor vem e traz uma palavra no verso 2, Josué 6:2, e diz para Josué, veja, já entreguei nas suas mãos a cidade, o rei e os valentes. Já entreguei, passado. O teu futuro para Deus já é passado. Todas as portas estavam fechadas. A Bíblia diz que a muralha estava lá, ninguém entrava nem saía. Tudo fechado, fechado. Isso te lembra alguma coisa nesse tempo que a gente está vivendo? Tudo fechado. Tudo fechado. Mas veio a palavra do Senhor para mim e para você hoje, nesse boletim da fé. Eu já te dei, veja. Ele disse para Josué, veja, olhe. Olhe o quê? Essa cidade, o rei e os valentes, eu entreguei na tua mão. Mas vê, como se eu estou fora, Senhor, das muralhas, eu estou aqui, as muralhas estão aqui, como é que eu vou ver? Que olhos são esses? Aí é onde entra os olhos da sua mente. Você tem as visões espirituais, que é no seu espírito, e essa Deus te concede. Você tem a visão desses olhos ópticos, esses olhos aqui físicos, onde você olha para tudo quanto é lugar e enxerga tudo. Mas o Senhor estava falando para Josué, os olhos da mente, a imaginação que vem através da meditação. Por exemplo, se eu te disser agora, palavras geram pensamentos e pensamentos trazem visão.
Deus está te dando uma palavra no boletim da fé hoje para você não andar ansioso com nada nesse mundo. Não andar ansioso para que você imagine mesmo, para que você medite mesmo e veja meditando na palavra. E ele diz, será que você não vale mais do que um passarinho? Então ele disse para Josué, você está do lado de fora, a muralha está aí, está tudo aí, que está tudo lá. E aí Deus vem e diz, veja, essa cidade, o rei e os valentes, veja, eu já te dei. Você é capaz de ver, porque a palavra de Deus, quando ela é liberada para você, você precisa ver. Deus te dá uma palavra para gerar uma visão. E a meditação são os momentos de criação, é onde nós criamos. Deus usou essa visão com Abraão, Deus usou essa visão, ou os olhos da mente, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Josué agora e com Paulo, em 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que, esse eis que é, veja que tudo se fez novo. Vê como? Uau, a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. A palavra de Deus, Jesus falou que um passarinho, ele não planta, ele não colhe, ele não ajunta em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celestial sustenta. Será que você não vale mais do que um passarinho, Humberto? Uau! Aleluia! Aleluia! Que coisa maravilhosa! E eu começo a refletir, sim, Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai, pode estar tudo o contrário, pode estar todas as circunstâncias, mas eu não vou abrir. Eu vou ficar com a Tua palavra. Existem fatos que apontam me dizendo que vai faltar, que não vai acontecer, que pode ser que não venha nada, a adversidade, problemas, a tempestade está lá. Não deixa o que você vê calar a voz de Deus. Não deixa a tempestade ser tão barulhenta no teu ouvido ao ponto de você não ouvir mais Deus. Ouça a palavra do Senhor. Ele é o teu pastor e nada, absolutamente nada, faltará para você. Será que um passarinho vale mais do que você? É isso que Jesus está perguntando. Não ande ansioso do que você vai comer, ou beber, ou se vestir. O passarinho, observe. O passarinho não vive nervoso, ansioso, preocupado, ou com a asinha coçando a cabeça, pensando que vai comer da vida. Eles não plantam, não colhem, e nem ajuntam em celeiro, mas o nosso Pai Celestial sustenta. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Mas em verso 33, ele dá a chave para viver uma vida sem ansiedade. No verso 33, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como eu faço para não ficar ansioso? Pegue o caminho correto, pegue o caminho das Escrituras, pegue o caminho que é Jesus, ou o caminho que é Jesus. Pegue a palavra. Sabe, queremos a provisão, mas a provisão está através do caminho, através da palavra. Jesus, ele disse, busque em primeiro lugar o reino. O reino é a maneira de Deus fazer as coisas. É onde o rei domina. Entre nos domínios do rei. E onde Deus está reinando na minha vida? Através da sua palavra. Quando você fica com a palavra, você tem acesso, sua palavra vai te dar acesso a toda a provisão divina. A Deus que nós servimos é um Deus que serviu vinho que nunca veio da uva, transformou água em vinho. Ele serviu peixe que nunca nadou. Tinha alguns peixinhos, 2 peixinhos e 5 pães para 5.000 pessoas. O que é isso? Os discípulos disseram. Quantidade é essa para 5.000 pessoas? E Jesus rendeu graças e saiu distribuindo. 2 peixinhos e 5 pães. Então Jesus serviu para aquelas 5.000 pessoas, 2 peixinhos e 5 pães multiplicados. Então Jesus serviu peixe que nunca nadou, serviu pão que nunca veio do trigo, assim como ele serviu vinho que nunca veio da uva. Glória a Deus! Deus, ele faz as coisas multiplicarem. No Antigo Testamento, ele multiplicou o azeite de uma viúva e a farinha na sua botija não encerrou. Houve multiplicação, farinha que nunca veio do trigo, azeite que nunca veio da azeitona. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Um sopro Deus deu no deserto, porque o povo judeu pediram carne, murmurando e pediram carne. E eles disseram, porventura pode Deus servir uma mesa farta no deserto? E Deus com um sopro, soprou e cordonizas chegaram no deserto. E eles comeram e se fartaram daquela carne no deserto. E eu vou te dizer, Deus é o Deus de toda provisão. Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos por essa provisão que vem da tua parte. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Aleluia. Livre-se da ansiedade do que vai comer ou beber ou se vestir. Mas, pastor, o senhor não sabe a situação que eu estou passando. Mas seu pai sabe. Ao ponto de colocar você na minha frente para ouvir o que eu estou te dizendo. Não vai faltar. Ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Se você buscar em primeiro lugar, em vez de buscar em primeiro lugar o pão e a comida, busque em primeiro lugar o reino. Aleluia. Deus pode criar estratégias para muitas coisas na sua vida. Aleluia. Te dá estratégias para você chegar no pão. Te dá estratégias para você chegar no que você precisa beber, no que você precisa vestir. E qualquer necessidade que haja, Deus pode suprir segundo a sua riqueza em glória. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 19, que o meu Deus há de suprir cada uma das suas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Segundo a sua riqueza em glória. Segundo a sua riqueza em glória, você será suprido de cada necessidade. Eu estou falando de necessidade física mesmo, de comida, de bebida, de vestimentas. Não se preocupe, não fique ansioso pelo futuro. O seu futuro para Deus já é passado. Deus já passou por 2021. Deus já passou por 2022. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o início, ele é o fim. A Bíblia diz em Isaías 46:10 que ele anuncia desde o princípio o que vai acontecer. E no final do versículo ele diz, o meu conselho permanecerá. Aleluia! Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Sabe essa palavra entrando dentro de mim, entrando dentro de você. Não haverá desespero? Agora haverá desespero se você ficar o tempo todo prostrado diante de uma televisão, diante desses meios de notícias, diante de qualquer coisa. Eu não estou dizendo que toda mídia é mentirosa, não estou falando isso. Mas você vai ouvir muita mentira, vai ouvir coisas que são fatos mesmo. Mas você precisa ouvir aquilo que vai te trazer salvação, aquilo que vai te trazer prosperidade, aquilo que vai trazer algo divino para a tua parte. Se alimenta, aquilo que você alimenta, a sua mente vai expandir. Aquilo que você alimenta através dos seus ouvidos, através do seu olhar, vai expandir no teu coração, vai aumentar. Então eu queria convidar você para não ficar, como eu faço? Ficando com a palavra. Ficando com a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Simples assim. Mas podemos ver outros textos aqui, eu creio que a gente tem tempo. Vamos ver outro texto. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Então Jesus disse, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Aleluia. Aí no 33, Mateus 6:33, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino. Busca o reino. Aleluia. O domínio do rei. Onde o rei, a maneira de Deus de fazer as coisas. Busca em primeiro lugar a maneira de Deus fazer as coisas. Como Deus faz as coisas? Ouvindo sua palavra, querendo com o coração, falando com a boca, agindo com a palavra, andando em parceria com Deus. E você vai ter toda a provisão. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Agora vamos para uma outra parte. Vamos extrair mais coisas boas aqui das Escrituras para a gente se livrar da ansiedade. Livre-se da ansiedade, esse é o tema. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. De onde Paulo tirou isso? Do coração de Jesus, do coração de Deus, é o mesmo Espírito. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem, isso é um mandamento, isso é são leis que regem a nossa vida. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não leve a ansiedade para o trono de Deus, porque você não vai ter resultado com isso. Leve a petição. Senhor, eu preciso disso. Mas como eu faço isso? Pela oração. Petições. Pela oração. Conversando com o seu pai, você coloca os seus pedidos.
e depois pela súplica. O que é súplica? É você simplesmente manter-se dentro daquilo que você pediu, sabendo que Deus já respondeu. Pai, graças te dou. Eu creio, Pai, que o Senhor é um bom, o seu caráter, Pai, é bondoso, o Senhor é bom, toda boa dádiva vem lá do alto, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Salmos 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Pai, eu coloco essas petições, eu tenho essa necessidade, eu preciso disso, em oração. E as súplicas, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu louvo o nome do Senhor, eu engrandeço. Súplicas não é murmuração, súplicas é louvores ao Senhor, é sustentar em louvor, é sustentar com ações de graças aquilo que você pediu, que é a próxima coisa que vem. Petições pela oração e pela súplica. Aleluia! A súplica não é penitência, nós não somos mendigos. Não é ficar penitente, eu vou ficar pedindo tanto, sendo penitente, até Deus tocar o coração dele e ele me ouvir e responder. Não, não é isso. A súplica é uma necessidade. A súplica é uma privação de algo que você coloca diante de Deus. Senhor, eu estou privado disso. Senhor, eu quero te pedir isso porque eu estou privado disso. Eu quero te pedir isso porque eu estou tendo privação nisso. E aí você faz isso com ações de graças. Com ações de graças. Em Salmos 22, diz que Deus está entronizado em meio aos louvores. Deus não será entronizado na minha vida, na sua vida, por murmuração. Murmurando, com preocupação, reclamando. Não, Deus será glorificado, exaltado, entronizado em minha vida e na sua vida, com louvores, ações de graças. Com ações de graças. Olha que coisa maravilhosa. Em tudo, não ande ansioso de coisa alguma, mas em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Aleluia. Eu tenho falta disso. Senhor, eu quero ir. Pai, eu quero isso para a minha vida, porque eu preciso disso. Eu estou privado disso e eu quero isso. Fale ao seu Pai o que você quer. Jesus falava para as pessoas, falou para um cego, falou para outras pessoas, o que você quer? Pode ser que o Senhor esteja te perguntando, o que você quer? O que você quer? E você fica, Senhor, eu não sei, isso, aquilo outro, não sei se é da tua vontade. Não, o que você quer? Senhor, eu quero isso, Pai. E preciso disso. E eu te agradeço, porque o Senhor sempre, Pai, o Senhor sempre responde às minhas orações. Eu lanço sobre ti toda ansiedade e preocupação. Vamos colocar isso daqui a pouco no próximo texto para a gente encerrar. E no versículo 10 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Existe uma paz da parte de Deus que só é liberada quando você abre mão do seu entendimento. Porque essa paz, o nível dela, é acima do seu entendimento. Uma paz que excede todo entendimento guardará sua mente e seu coração quando você confiar na palavra, exatamente nesse tempo que você não tem um fio de cabelo para segurar, mas você decide confiar na palavra e livrar-se da ansiedade pela petição, pelo aquilo que você pede, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando você faz isso, a paz é liberada, que excede todo entendimento. Rapaz, eu não estou vendo nada favorável, não tenho um fio de cabelo para segurar. Eu não estou conseguindo ter perspectiva nenhuma, mas já entreguei ao meu Pai com ações de graças e eu desfruto agora de uma paz que guarda o meu entendimento, a minha mente e o meu coração. Aleluia! Uma guarda de Deus na tua mente, uma fortaleza, a mão do Senhor guardando a tua saúde emocional e guardando o teu coração. Vamos fechar com 1 Pedro, esse estudo. 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. Verso 6. Diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus, irmãos, é a sua palavra. A poderosa mão de Deus é as suas instruções, é os seus ensinamentos. Humilhai-vos não é você se martirizar.
se rebaixar. Não. Humildade é ter um coração ensinável como você está tendo agora, parando tudo para ouvir uma mensagem da parte de Deus. Então você fica numa posição, e o nome disso é humildade. Senhor, me ensina. Eu quero ser ensinado pelo Senhor. Isso é humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor. É humilhar-se debaixo da palavra de Deus. É ter disponibilidade para ser ensinado. Ou seja, um coração ensinável. Aleluia! Como Deus libera graça sobre esse tipo de gente. Até no versículo anterior, concede graça, aos humildes concede graça, no versículo 5. Mas vamos continuar aqui, 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tem um dia que Deus exalta? Cada vez mais, é a palavra. Eu me inclino, Pai, aos Teus ensinamentos. Eu atento para a Tua palavra. Eu fico com a Tua palavra. A Bíblia diz, irmãos, que tem um tempo que Deus exalta. Tem um tempo que Deus exalta, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Vou falar para mim agora, Humberto, Ele tem cuidado de você? Sim, Pai. Ele tem cuidado de mim. Eu lanço sobre ti toda ansiedade, toda preocupação, porque o Senhor tem cuidado de mim. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha força. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha força, a minha fortaleza. Ele é a minha segurança. Ele é o meu rochedo. Oh, Pai, te dou graças por isso. E eu lanço toda ansiedade, toda preocupação diante de ti. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado. Você não precisa viver ansioso, nem preocupado. Aleluia. Eu estou dizendo isso. É Deus que está falando com isso. Não ande ansioso, não ande preocupado. Ande na minha paz. É o Senhor que nos ministra isso no nosso coração. Mas pastor, em meio a uma situação dessa, é exatamente isso. Essa paz que Ele nos deu em João 14, 27, não é a paz que o mundo dá. Não é quando o vento está favorável, não é quando as coisas estão tudo certo. Essa não é a paz. Isso aí é paz porque as coisas do lado de fora estão favoráveis. Mas qual é a paz então que Jesus dá? Em meio a qualquer situação, seja no tempo bom, seja no tempo mais ou menos, ou seja no tempo péssimo, a paz que excede todo entendimento foi dada a mim e a você. E essa paz está disponível para mim e para você, com a mesma consolação que você está sendo consolado através dessas escrituras. Console outras pessoas. Inspira pessoas a assistir o Boletim da Fé. Assim como você está sendo abençoado, comunica sobre esse Boletim da Fé. Porque esse é um meio pelo qual Deus nos dá asa à mensagem que a gente está falando. Vai chegar em muitos lugares e assim como você foi abençoado, você pode abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe e flua animado e feliz por aquilo que está dentro de você. Maior é o que está dentro de nós do que o que está do lado de fora. Que Deus continue te abençoando. Shalom!